A peste negra, ou peste bubônica, é uma grave infecção provocada pela bactéria Yersinia pestis, cuja principal via de transmissão é a picada de pulgas de roedores, principalmente de ratos. Essa doença é pouco comum nos dias de hoje, mas que tem grande relevância histórica por ter sido responsável por dizimar cerca de um terço da população do continente europeu na Idade Média. A peste é uma doença tão fatal que só perde para a malária como principal causa de morte de origem infecciosa em toda a história. A primeira grande epidemia, que foi reconhecidamente provocada pela peste negra, ocorreu no século VI, no Império Bizantino, ao redor dos anos 541 e 543. Essa epidemia acometeu os continentes europeu, africano e asiático. Foi batizada com o nome da Praga de Justiniano, em referência ao imperador bizantino Justiniano I, que governava o Império Bizantino à época. A Praga de Justiniano durou cerca de 200 anos e vitimou algo em torno de 25 milhões de pessoas. A segunda grande pandemia de peste ocorreu na segunda metade da Idade Média, no século XIV, tendo sido chamada de peste negra. A peste negra originou-se na China e chegou à Europa através dos portos da Itália, França e Espanha, nos anos de 1347 e 1348. Em apenas 4 anos, a bactéria já havia se espalhado por toda a Europa, da Inglaterra à Rússia, passando por Escandinávia, Grécia e Turquia. Em algumas regiões, até 75% da população foi dizimada, gerando caos social e colapso econômico em vários países. O número de mortes era tão grande que os poucos sobreviventes não davam conta de enterrar os que haviam falecido em toda a Europa. Estima-se que entre 25 e 75 milhões de pessoas tenham sido mortas pela doença, o que representa até um terço de toda a população daquela época. A grande pandemia durou até 1351, mas vários novos surtos permaneceram seguidos nos anos de 1361 a 63, 69 a 71, 1374 a 75, 1390 e 1400. A peste continuou a provocar surtos em vários países da Europa ao longo dos séculos que se sucederam. Um dos mais famosos ocorreu em Londres entre 1665 e 1666, vitimando cerca de 100 mil pessoas, o que na época representava um quarto da população da cidade. A última grande pandemia de peste surgiu na China, no final do século XIX, época em que a bactéria Yersinia pestis foi finalmente identificada pelo bacteriologista Alexandre Yersin, suíço que se radicou na China. A terceira epidemia espalhou-se até as Américas e vitimou cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na China e na Índia. Com o desenvolvimento dos antibióticos no século XX, a taxa de mortalidade da peste, que era de 60% a 90%, caiu para apenas 10% a 20%, o que quebrou o ciclo de transmissão da bactéria e tornou essa doença um problema de saúde pública de pequena relevância em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 2010 e 2015, existiram apenas 3.248 casos de peste em todo o mundo, com 574 mortes. Desde os anos 2000, 95% dos casos de peste se concentram no continente africano. Os 3 países com mais casos atualmente são Madagascar, Congo e Peru. Na maioria dos casos, a bactéria Yersinia pestis é transmitida ao homem quando este é picado por uma pulga, que previamente havia se alimentado do sangue de algum roedor infectado, tal como ratos, esquilos, cães da padraria, tâmias ou coelhos. A transmissão da Yersinia pestis através de pulgas costuma provocar peste nas formas bubônicas ou septicêmica. Eventualmente, a forma pneumônica pode surgir como complicações destas duas formas. É importante destacar que os animais domésticos, em especial os gatos, podem transmitir as pulgas infectadas de roedores silvestres para dentro de casa, tornando-se um importante meio de transmissão da doença. Gatos doentes também podem transmitir a bactéria através de mordidas ou arranhaduras. A peste também pode ser transmitida através da manipulação de sangue, secreções ou tecidos de animais contaminados, como por exemplo, nos casos de caçadores que estejam a esfolar uma lebre sem as devidas precauções ou em acidentes em laboratórios que manuseiam produtos microbiológicos. Esta forma de transmissão da bactéria também costuma resultar em peste bubônica ou peste septicêmica. Por fim, uma forma menos comum de transmissão é através de gotículas das vias aéreas, transmitidas de pessoa para pessoa, através de secreções respiratórias de forma semelhante à que ocorre nos pacientes com tuberculose, por exemplo. Para haver transmissão por via aérea é preciso contato próximo, como o que ocorre entre familiares que moram na mesma casa. A transmissão pela via respiratória provoca a peste pneumônica, que é a única forma de peste que pode ser transmitida diretamente de humano para humano. A peste pneumônica também pode ser transmitida de animais para os seres humanos. Os gatos são particularmente suscetíveis e podem se contaminar ao comer roedores portadores da bactéria. Os gatos doentes podem transmitir a peste através de gotículas de saliva para os seus donos
ou veterinários. Os sintomas da peste dependem da forma de apresentação da doença. Conforme a gente pode ver, a peste bubônica é a forma mais comum e famosa, correspondendo a mais de 90% dos casos. Os sintomas da peste bubônica surgem cerca de 2 a 6 dias após a picada da pulga infectada, que pode ser discreta e não deixar nenhuma marca perceptível. O paciente costuma desenvolver um quadro súbito de febre alta, geralmente na casa dos 40 graus, calafrios, dor de cabeça, dor pelo corpo, fraqueza, prostração e perda de apetite. A bactéria invade a circulação linfática e dirige-se para a rede de linfonodos mais próxima, provocando o surgimento de gânglios palpáveis nessa região. Em 48 a 72 horas, surge o sinal típico da peste bubônica, que é o bubão, uma tumoração dolorosa provocada pelo inchaço de um linfonodo. O bubão pode chegar a ter até 10 cm de diâmetro e se apresenta de forma ovalada, com distensão, vermelhidão e brilho da pele ao seu redor. Como o local mais frequente picado pelas pulgas são as pernas, a localização mais comum dos bubões é na região da virilha. A axila e o pescoço vêm em segundo e terceiro lugar. O bubão pode se tornar purulento, adquirindo um aspecto semelhante a de um abscesso. Na maioria dos casos, o bubão não drena material purulento espontaneamente, havendo necessidade de drenagem cirúrgica por um médico. O material purulento do bubão é altamente contagioso e pode contaminar quem o estiver manuseando. Sem tratamento, a peste bubônica costuma progredir para o sistema nervoso central, provocando alterações na fala e na marcha, alucinações, movimentos involuntários e posteriormente coma. A meningite pela Yersinia pestis é uma complicação frequente dos pacientes não tratados. Por sua vez, a peste septicêmica ocorre habitualmente como complicação da peste bubônica não tratada. A bactéria viaja pelo sangue em direção a vários órgãos e tecidos, provocando hemorragia interna e na pele, gangrena das extremidades, choque circulatório e falência de múltiplos órgãos. A hemorragia cutânea costuma provocar manchas negras ou roxas por toda a pele, o que inspira o termo peste negra na Idade Média. Em 10 a 20% dos casos, a peste septicêmica surge de forma primária, ou seja, sem que haja sintomas prévios da peste bubônica. Essa forma de peste é muito agressiva e de difícil diagnóstico, devido à falta do bubão característico e à sua rápida evolução para o óbito. O paciente desenvolve quadro súbito de febre alta, chegando até 43 graus, prostração, hipotensão arterial, falta de ar, hemorragias cutâneas, diarreia e vômitos. Em apenas 48 horas, o quadro costuma evoluir para coma e horas depois o paciente costuma vir a falecer. Já a peste pneumônica pode ser secundária, quando surge como complicações das formas bubônicas ou septicêmicas, ou primária, quando é adquirida através de gotículas de aerosol contaminado ou secreções pulmonares de seus infectados. A forma secundária é a mais comum. O período de incubação da peste pneumônica primária é mais curto que a da forma bubônica e dura apenas 2 ou 3 dias. A princípio, os sintomas são inespecíficos, como febre alta, calafrio, prostração, confusão mental e vômitos. Os sintomas de pneumonia vêm a seguir, com falta de ar, dor no peito, respiração acelerada e tosse com expectoração, que pode ser purulenta ou sanguinolenta. Se não tratada rapidamente, a peste pneumônica progride rapidamente para o óbito. O diagnóstico da peste é feito através de identificação da bactéria em material colhido do bubão, do sangue ou do escarro. Já existem testes rápidos, patrocinados pela OMS, que identificam o DNA da bactéria em apenas 15 minutos. O tratamento da peste, em todas as suas formas, deve ser feito com antibióticos. A streptomicina ou a gentamicina são as opções mais utilizadas. A tetraciclina ou doxiciclina são opções alternativas, caso a streptomicina e a gentamicina não estejam disponíveis. O tratamento deve ser mantido por 10 dias e a taxa de sucesso, quando iniciado precocemente, é de mais de 90%. Pacientes contaminados devem ficar em isolamento respiratório durante as primeiras 48 horas de tratamento, que será feito por antibiótico com a intenção de prevenir a contaminação de outras pessoas.